novo passeio no balneário da Baía dos Coqueiros. Quando chegamos em casa, conversamos sobre a reunião, almoçamos e continuamos a conversa até Vércia voltar para o trabalho. Depois, arrumamos as bagagens e partimos. Salino e Tentra foram no Canarinho e nós utilizamos o Borboleta, o veículo de Cindy. Durante o trajeto, ela disse que não iríamos comer em restaurantes, pois queria que eu partisse com uma boa impressão de seus dotes culinários. Mais tarde, entendi o real motivo daquela conversa. Eu precisava ter uma experiência completa com os equipamentos de uma cozinha e com a preparação de uma refeição típica. Depois de descarregar as bagagens, fomos buscar os suprimentos necessários, guardamos as, entre aspas, compras, pegamos um veículo aquático e saímos para um passeio pela baía até o início da noite. Apesar de ter entrado diversas vezes em uma cozinha e ter ajudado em algumas ocasiões, eu ainda não tinha preparado uma refeição completa. A experiência foi interessante e, mais uma vez, pude constatar a simplicidade das coisas arretianas. Nosso jantar teve uma entrada à base de torradas, biscoitos e 3 tipos de patês. O prato principal foi uma sopa de legumes e, como sobremesa, saboreamos uma compota de figos. A bebida escolhida, ao contrário do padrão noturno, foi um vinho frisante, semelhante ao moscato italiano, igual àquele que Thalia escolheu para o brinde na manhã da chegada a Sol 4. Também ingerimos alguns tipos de cápsulas e atuei como assistente de Cindy, mais observando do que trabalhando. As torradas, biscoitos, patês, sobremesa e as cápsulas vinham em porções individuais, bastando abri-las e servi-las. Para preparar a sopa, colocamos um pacote de legumes em pó e outro de legumes pré-cozidos em uma travessa. Despejamos água quente, mexemos e tampamos. Finalmente, tiramos a tampa da garrafa de vinho e nosso jantar estava pronto. Todo o processo não durou 20 minutos, incluindo as longas explicações de Cindy. Arrumamos a cozinha em uns 10 minutos e boa parte deles foram gastos por ela falando sobre os cuidados para separar e processar os restos orgânicos e as embalagens, para permitir seu aproveitamento e reciclagem. Em seguida, saímos para conhecer o mais alto dos mirantes com uma linda vista panorâmica da Baía iluminada. Levamos óculos iguais àqueles que utilizamos na estação orbital e observamos muitos detalhes daquele maravilhoso balneário. Conversamos bastante a respeito da estratégia para escrever sobre a RET e deixamos alguns pontos para serem concluídos no dia seguinte. Por volta das 10 horas, retornamos ao chalé e fomos dormir. A refeição matinal, apesar de mais variada e reforçada que a anterior, foi igualmente fácil de preparar. Assim que terminamos a arrumação da cozinha, saímos para um passeio a pé e mais tarde retornamos ao chalé, pegamos o veículo aquático e mergulhamos na baía. Alegando que estava satisfeito com seus dotes culinários, que já conhecia os princípios básicos da cozinha retiana e que precisávamos ganhar tempo para conversar com os frequentadores, convenci Cindy a almoçar em um restaurante da Ilha Central. Continuamos o passeio até o anoitecer e jantamos em um dos restaurantes da Baía. Conversamos bastante durante a refeição e ela estava especialmente feliz naquela noite. Fomos para o mirante mais alto, acertamos os detalhes finais da estratégia para escrever o livro e a forma de abordagem dos temas mais delicados, como o entrelaçamento energético e a grande transição. Sobre ela, resolvemos resumi-la ao máximo no primeiro volume,
deixando os detalhes da sua ocorrência e os acontecimentos anteriores e posteriores para o segundo livro, pois o conjunto de informações dos documentários era muito grande. Depois, colocamos os óculos especiais e começamos a observar o balneário e o firmamento. Porém, minha mente não se fixou nas belas imagens daquele local e focou um assunto ainda pendente. Durante todo o tempo que estivemos juntos, conversei com ela sobre os mais variados temas e um deles ainda me intrigava. Existia uma grande amizade entre nós e sua dedicação me impressionava, como nas dezenas de horas que assistimos aos documentários que só representavam novidades para mim. Ela me incentivava, ajudava nas dificuldades e esclarecia dúvidas até durante o período de sono. Porém, sempre que eu falava sobre a origem da nossa amizade, ela desconversava e mudava de assunto. Como fiz algumas tentativas sem sucesso, resolvi respeitar seu silêncio e esperar que ela tomasse a iniciativa de falar a respeito. Cindy deve ter captado meus pensamentos, pois fez uma série de revelações e justificou seu silêncio até aquele momento. Disse que iniciamos nossa evolução no reino humano em um outro planeta, quase ao mesmo tempo. Em algumas vidas formamos um casal e em outras fomos parentes ou grandes amigos. Assim se passaram muitos milênios e enquanto ela conseguiu aprender e praticar mais rapidamente as lições de cada vida, eu fui me atrasando. Quando houve a primeira seleção naquele planeta, ela ficou por lá e eu fui transferido para um outro, que ainda não era a Terra. Desde então, não tivemos mais oportunidade de nos encontrar no plano físico. Mesmo quando comecei a me atrasar, nunca deixou de existir uma grande amizade entre nós, e essa era a razão da nossa afinidade. Ela continuou dizendo que a amizade não diminuía com o passar do tempo, pois era uma das mais altas expressões do amor, cuja natureza era divina e eterna. Daquele planeta, ela foi para Hath em boas condições espirituais e, quase ao mesmo tempo, fui transferido para a Terra, onde aprendi várias coisas e sofri bastante para recuperar o terreno perdido. Justificou que não achou conveniente falar sobre nossas vidas passadas nos primeiros dias, porque eu estava cheio de bloqueios e não queria que as informações influenciassem o meu comportamento com ela. Por isso, resolveu deixar para conversar após a conclusão dos levantamentos, em um momento como aquele. Em seguida, voltou a falar da amizade e reafirmou que era um sentimento eterno que, ao invés de diminuir, aumentava com o passar do tempo, pois era fermentado por um outro sentimento que também tinha suas raízes no amor. Era conhecido como saudades, ou o desejo de rever ou de estar perto de alguém ou de alguma coisa querida. Disse que o nosso reencontro era o primeiro motivo que a fazia sentir-se feliz, e o segundo, e mais importante, era o fato de eu já ter recuperado a maior parte do terreno perdido. Retornamos por volta das 10 horas, pois o dia seguinte seria muito movimentado. As últimas horas em Hath. Quando chegamos à casa de Tentra, ela, Salino, Vércia, Ashton e Manny nos aguardavam para definir a programação do dia e estavam à disposição para uma maratona de despedidas. Eu sabia que os arretianos não tinham esse costume, pois lá as distâncias são tão curtas e os encontros fáceis que nunca se despedem. Depois da refeição, fomos para a varanda e Salino perguntou onde eu gostaria que me levassem.
Pensei um pouco e disse que queria passar o dia com eles, preferindo seguir o padrão arretiano, e iria me despedir apenas dos vizinhos que encontrássemos durante o banho na piscina. Depois, Vércia, Cindy e eu fomos com Ashton e Manny até sua casa com a promessa de um encontro na piscina e o almoço na casa de Tentra. Assim que chegamos, tomamos suco e fomos à varanda para conversar sobre os passeios e visitas dos dias anteriores. Depois, quiseram conhecer o que definimos a respeito do roteiro para escrever o livro. O assunto vinha sendo discutido com Cindy há algum tempo e, nos últimos dias, definimos seu título básico e a estratégia para escrevê-lo. Falei que começaria registrando tudo o que viesse à mente, mesmo que parecesse estranho ou inconsistente. Agiria dessa maneira para não dificultar o processo de transferência de informações da memória inconsciente para a consciente, segundo a chave definida por Arturo. Iria descrever as pessoas, os lugares e os acontecimentos na ordem que surgissem e com os detalhes que conseguisse relembrar. Logo que a redação fosse concluída, iria realizar uma revisão geral e ajustar os tópicos inconsistentes com a ideia geral, além de utilizar a lógica e o senso crítico para introduzir situações omitidas, cortar excessos e complementar ideias importantes. Assim que a revisão fosse concluída, a menos que o tamanho do texto não justificasse, iria dividi-lo em 2 ou mais volumes, o que seria bastante provável que acontecesse. O primeiro e mais resumido estava bem definido e seria um diário da viagem. Relataria os acontecimentos desde o encontro com o Atas até o momento do retorno à Terra. Descreveria cronologicamente todos os levantamentos, visitas, passeios e pesquisas realizadas no dia a dia, além de citar os personagens e situações envolvidas. Conteria uma visão geral da atualidade do planeta e do modo de vida do seu povo, enfatizando os motivos da sua felicidade. Não entraria em detalhes do passado e se limitaria a apresentar sinopses dos documentários assistidos. O segundo volume apresentaria uma visão histórica, filosófica e evolutiva do modo de vida arretiano. Começaria com os antecedentes históricos e descreveria detalhadamente os acontecimentos da Grande Transição e os trabalhos de apoio aos sobreviventes, até a criação e consolidação do governo central, enfatizando as mudanças de costumes e de filosofia de vida. Os séculos seguintes seriam apresentados resumidamente, com uma visão geral das mudanças ocorridas. A realidade atual voltaria a ser descrita detalhadamente em um terceiro volume, agrupando os diversos sistemas componentes do macrosistema planetário com suas relações e dependências. O objetivo desses 2 volumes seria racionalizar a aparente utopia do atual modo de vida arretiano mediante a demonstração dos caminhos e meios que permitiram a sua implantação e consolidação de maneira lógica, gradual e segura. Ashton, Manny e Vércia aprovaram a estratégia e comentaram que o roteiro iria facilitar as lembranças da minha estada entre eles. Mais tarde, fomos encontrar Tentra e Salino na piscina e, como da primeira vez, lá não havia mais ninguém. Uns 15 minutos depois, os moradores daquela e de outras quadras que conheci apareceram todos juntos, como se tivessem combinado. Antes de irem para o vestiário, disseram que vieram se despedir à moda terrestre e, quando entraram na piscina, fizeram várias brincadeiras comigo. As despedidas me emocionaram,
pois recebi o carinho e o incentivo de todos. Voltamos para a casa de Tentra e, enquanto ela e Mani preparavam a refeição, ficamos conversando na varanda. Continuamos a conversa depois do almoço, até por volta das 4 horas, quando Ashton e Mani retornaram à sua casa em companhia de Vércia, prometendo estar no terminal de transportes na hora do embarque. Tentra e Salino foram arrumar suas bagagens, tomar banho e vestir seus uniformes de trabalho. Coloquei a mesma roupa que usei no dia do desembarque e, como não tinha bagagem para arrumar, aproveitei para conversar com Cindy e agradecer tudo o que ela fez por mim. Desejei que permanecesse feliz como sempre esteve e que os seus sonhos se realizassem. Ela me desejou a mesma coisa e me fez prometer que não deixaria nada me afetar na volta à terra, onde tinha uma maravilhosa família me esperando e muito trabalho pela frente. Assim que Salino e Tentra terminaram seus preparativos, embarcamos no Canarinho e logo estacionamos ao lado da Sol 4, chegando quase ao mesmo tempo em que Vércia, Ashton e Mani. Entramos e ficamos conversando em uma sala próxima da porta de embarque, aguardando Antak, Tali, Otento e Satia, que estavam no interior da nave, ultimando os preparativos para a partida e logo se juntaram a nós. Continuamos a conversa por mais alguns minutos até que Antak disse que logo iríamos partir. Despedi-me dos que ficaram e os acompanhei, juntamente com Tentra, até a porta por onde entramos. Foi só quando ela começou a fechar que senti a separação daquelas pessoas muito queridas. Tentra me abraçou, começou com suas brincadeiras e logo nos juntamos aos demais tripulantes na cabine de comando. O retorno à Terra. Assim que nos acomodamos na mesa de controle, comecei a observar a paisagem externa, procurando pelos veículos dos amigos que ficaram. Antak percebeu o fato e informou que eles não estavam mais na região, pois tiveram que se afastar para permitir a decolagem da Sol 4. Às 6 da tarde, depois de algumas interações com o Cine, o supercomputador da nave, ela começou a subir lentamente, virando sua frente para baixo. Logo sua velocidade aumentou e foram aparecendo os contornos da ilha de Agartha, dos continentes e do próprio planeta. Assim que entrou em órbita, Antak pediu para ocuparmos a mesa circular, onde iria explicar os detalhes da viagem de volta antes de irmos para a Sala das Águas. Começou informando que eu tinha deixado meu corpo original há umas 1050 horas e que ele estava dormindo durante 2 horas e 40 minutos terrestres. Disse que iríamos permanecer em órbita até o início da madrugada, quando o Cine comandaria a viagem de volta a Alto Paraíso e o processo de transferência do meu espírito ao seu corpo original. Continuou dizendo que eu acordaria bem disposto e com uma sensação muito agradável, sem conseguir particularizar o motivo ou me lembrar de algum sonho. Reafirmou que as lembranças iriam surgir gradativamente assim que começasse a escrever o livro, e esse seria o único desejo que eu teria ao acordar. Ele iria se manifestar fortemente por ser a causa primária de tudo o que aconteceu desde o encontro com Oatas. Disse que eu iria dormir na mesma cama onde recebi o novo corpo e que o processo de transferência seria invertido. Antak salientou que esse procedimento era uma operação rotineira, sem nenhum tipo de risco, e me pediu para dormir tranquilo, como nas noites anteriores.
Recomendou que, antes que o sono chegasse, fizesse uma retrospectiva geral, desde o encontro com Atas até os primeiros dias em Arrete, pois isso iria facilitar bastante as recordações. Enfatizou a importância da chave para acessar a memória inconsciente, conforme Arthur informou, e falou que bastava rememorar os principais pontos de cada etapa sem necessidade de chegar ao momento atual. Garantiu que eu não teria nenhuma dificuldade para me recordar de tudo o que presenciei se a retrospectiva chegasse até Cindy. Depois perguntou se eu tinha alguma dúvida ou receio. Como respondi negativamente, ele nos convidou para um banho na Sala das Águas. Quando lá chegamos, relembrei o dia do meu primeiro banho ao natural e comentei o fato com Tentra e Salino. Agradeci pela paciência que tiveram comigo durante o período de treinamento e perguntei se eles não me achavam desajeitado ou ridículo naqueles dias. Eles riram bastante e Salino me confortou dizendo que não dei tanto trabalho como estava imaginando. Informou que outros habitantes de mundos como a Terra e alguns terráqueos que passaram por experiências semelhantes deram mais trabalho. Falou que, por diversos motivos, a maioria deles não conseguiu realizar uma visita tão longa e, como consequência, não conheceram tantas coisas. Quando procurei obter outros detalhes a respeito dos terráqueos, ele prometeu fornecê-los após alguns mergulhos. Salino cumpriu sua promessa sem revelar nomes ou países de origem dos antecessores. Disse que muitos livros e artigos sobre extraterrestres, final de tempos, operações de resgate e assuntos semelhantes foram escritos por pessoas que passaram algum tempo no interior de naves ou em outros planetas. Algumas delas, por não terem convivido com seres afins ou por razões de crenças pessoais, dentre outras, não se recordaram ou não escreveram com isenção a respeito da experiência que tiveram, ou centraram seus escritos em aspectos pontuais ou polêmicos. Algumas trataram somente das catástrofes, sem falar da misericórdia e do amor que o Pai Celestial dedica a todos os seus filhos e filhas. Seus relatos serviram mais para amedrontar do que para transmitir esperança e a visão de um mundo melhor. Ao enfatizar a transição planetária, não conseguiram transmitir a ideia real ou aproximada da nova sociedade e do grau de felicidade dos povos que passaram pelo exame de seleção. Outras escreveram sobre mudanças dimensionais de difícil compreensão ou sobre conjuntos de condições que consideraram imprescindíveis para a, entre aspas, evolução ou salvação do espírito, como a obrigatoriedade de mudar hábitos alimentares, de meditar ou de se isolar em ambientes campestres comunitários. Salino lembrou que a seleção ou, entre aspas, salvação será baseada exclusivamente nas boas qualidades cultivadas no coração de cada um e na forma como respeita e se relaciona com seus semelhantes e demais seres da criação. A salvação independe de hábitos alimentares, de crenças religiosas, do tempo de meditação diária e até da, entre aspas, fé em Deus. Basta que o coração seja um terreno fértil para germinar a semente da irmandade e da fraternidade. Enfatizou que essas pessoas não foram mal intencionadas ou mentirosas. Elas apenas cometeram erros ao descrever somente uma parte da realidade que presenciaram, desconectada de uma visão histórica e sistêmica. Muitas se dedicaram à divulgação de seus escritos e acabaram criando novas correntes de pensamento e formando prosélitos com os mesmos padrões sectários e de fanatismo encontrados em muitas religiões.
Continuou dizendo que, para evitar esses erros, eu deveria escrever sobre a esperança em um futuro e em um mundo melhor, enfatizando a paternidade divina e a irmandade planetária, pois esse era o objetivo do exame de seleção e da prestação de contas ao Criador. Salino falou que ele e os demais acreditavam que eu iria atingir o objetivo, tanto pela visão geral que tinha sobre o modo de vida do seu povo, como pela estratégia que utilizaram e pelo roteiro definido com Cindy, o qual dificilmente eu esqueceria. Disse que bastaria iniciar a redação que as lembranças iriam surgir cada vez mais nítidas. Em seguida, fomos para o restaurante, onde tomamos uma leve refeição e nos dirigimos à sala do horto. Lá procuraram manter o ambiente descontraído e Salino fez diversas brincadeiras permeadas de observações muito importantes sobre os cuidados que eu deveria observar nos dias e meses seguintes, sempre corroborado pelos demais. Disse que eu iria enfrentar uma realidade totalmente diferente dos padrões arretianos e que deveria voltar a me comportar e agir como um terráqueo. Todos foram enfáticos ao dizer que durante a redação e revisão eu estaria revivendo o modo de vida deles e correria o risco de não conseguir reposicionar minha mente dentro dos padrões terrestres. O risco seria maior quando interrompesse a escrita para voltar à atividade de comerciante, a qual não era mais do meu agrado e nem da minha família. Tali disse que, apesar de ter facilidades para me adaptar, deveria ficar atento a essas questões, pois a correta separação e dedicação a cada uma das duas atividades seria o meu grande teste, maior que aquele a que fui submetido durante os 3 dias iniciais. Segundo ela, até que minha situação como comerciante não fosse convenientemente resolvida, eu deveria manter um perfeito equilíbrio entre os 2 mundos e aguardar com muita paciência o desenrolar dos acontecimentos e a mudança que iria ocorrer na minha vida e na da minha esposa e filhos. Mais tarde, Antak lembrou que havia chegado a hora das despedidas, ou do, entre aspas, até logo mais, e me acompanharam até o local onde iria dormir, deixar aquele corpo juvenil e retomar minha vida na terra. Fiz um breve discurso de agradecimento e os tranquilizei quanto ao meu estado de espírito e total aceitação das regras que deveria obedecer a partir daquele momento. Em seguida, abracei e beijei cada um deles à moda arretiana e disse que podiam ir para os seus aposentos. Quando se retiraram, coloquei uma música arretiana suave, regulei a luz ambiente para uma intensidade baixa, me acomodei na cama e comecei a rememorar os acontecimentos conforme as orientações de Antak, indo muito além daquilo que ele recomendou. Naquele corpo, meu raciocínio era muito rápido e tinha enormes facilidades para criar imagens mentais detalhadas e nítidas. A maioria delas, pelo tempo que ficamos juntos, estavam associadas a Cindy. Rememorei várias frases proferidas por Arturo nas 3 reuniões e os motivos de todo o planejamento que fizeram para que a estada em Arrete atingisse os objetivos. Ela era a essência da chave por ele citada e, além de ser um reencontro de espíritos afins, sua presença constante visava facilitar as lembranças daquela grande aventura. Relembrei algumas de nossas conversas e logo visualizei seu rosto sorrindo e confirmando minhas conclusões. Aos poucos ele foi se apagando e meus pensamentos se voltaram à minha família terrestre. Assim adormeci e me desliguei daquele corpo que utilizei durante 44 dias e que me permitiu conhecer e aprender tantas coisas.
Foi uma, entre aspas, morte tranquila ao estilo arretiano, e com ela obtive a informação que faltava em meus levantamentos, todos baseados em observações, sentimentos, vivências ou experiências práticas. Obrigado por ler este livro. Se gostou, esperamos que leia sua continuação em Arrete, o Passado do Planeta, e que se junte aos sonhadores e sonhadoras que propagam um ideal de vida semelhante ao arretiano. Com isso, ajudaremos a materializar o sonho representado pela vida, pela obra, pelas palavras e pelo exemplo de Jesus. Apesar dos direitos autorais deste livro estarem devidamente protegidos e registrados na Fundação Biblioteca Nacional, conforme dados na página 2 deste livro, você pode ceder cópias a seus amigos e amigas, pois nosso maior desejo é divulgar a mensagem nele contida. Biografia do autor. Dalcol nasceu em uma fazenda na cidade de Guarantã, São Paulo. Começou a trabalhar aos 7 anos como engraxate e até os 18 anos em várias outras atividades e empresas. Morando na cidade de São Paulo, ingressou na companhia telefônica, onde atuou como escriturário, encarregado, chefe de seção e analista de sistemas. Casou-se com Solange, com quem teve 3 filhos e adotou outros 2. Continuam juntos até hoje. Graduou-se em administração com especialização em análise de sistemas e desempenhou diversas funções de direção nas áreas de sistemas de grandes empresas. Mais tarde, montou uma empresa de consultoria na área de sistemas e depois mudou-se para Alto Paraíso de Goiás, onde montou um supermercado e adquiriu uma propriedade rural, o Vale Dourado, uma área com várias cachoeiras, rios e outras belezas naturais. Depois de registrar a grande aventura arretiana, mudou-se com sua esposa Solange para o Vale Dourado, onde passaram a viver em estreito contato com a natureza, obtendo a sustentabilidade através do ecoturismo. Agora, em 2022, estão pretendendo vender o Vale Dourado, se aposentar e viajar pelo Brasil falando sobre Arrete e sobre o reino de Deus que será brevemente implantado na terra, a herança dos mansos e pacíficos, segundo as palavras de Jesus.